Oi, gente, vamos falar hoje um pouco sobre os 4Ds que alertam para possíveis tentativas de aniquilação da existência, né? Então, sabemos que as medidas de acabar com a própria existência é hoje, na atualidade, um problema de saúde pública, devido à quantidade de pessoas que terminam recorrendo a essa medida, a essa atitude, né, para uma coisa que eu escuto bastante. As pessoas que atentam contra a própria existência, elas não querem deixar de existir, na verdade, elas querem parar de sofrer. Então, é importante que a gente saiba que a grande maioria das pessoas que atentam contra a própria existência são pessoas que parecem de algum transtorno mental ou emocional e que precisam ser escutadas, que precisam fazer tratamento psicológico, muitas vezes também psiquiátrico. Então, os 4Ds são depressão, né? Então, a depressão, junto com os transtornos de humor, de modo geral, tanto os transtornos depressivos como os transtornos bipolares, né? O transtorno bipolar, ele termina causando, muitas vezes, no momento de mania, e também pode acontecer no momento de depressão, na depressão bipolar, essa tentativa de aniquilação da existência. Então, o primeiro D é a depressão. É observar que o paciente ele vai se isolando mais, ele vai mudando o modus operandi, a forma como ele agia, os interesses que ele tinha passam a não ser mais interessantes para ele, né? Fica mais em silêncio. A gente observa bastante pacientes deprimidos, eles começam a usar do mutismo, né? Do mutismo seletivo, digamos assim. Então, eles perdem o interesse, eles desinvestem a energia libidinal deles dos objetos, né? E é o que Freud fala, né? Que no luto, o luto é isso. A gente desinveste dos objetos externos e a gente investe sobre o nosso próprio ego. Para lidar com a perda desses objetos, desses ideais, né? Muitas vezes que acontecem ao longo de uma vida. E a depressão, muitas vezes ela se assemelha a um processo de luto. É como se a pessoa tivesse perdido algo ou alguém, algum ideal que ela tinha, e isso faz com que ela perca o interesse pelas coisas da existência, que ela comece a focar muito na dor que ela sente, né? Então é muito comum também a gente ouvir os pacientes falarem que eles sentem muita dor, né? Então sabemos que pessoas deprimidas, elas ficam muito focadas nelas mesmas, a tal ponto que elas realmente elas sentem mais dor. Isso é real, isso é um fato. Outro ponto importante é a gente saber que pessoas que têm uma tendência, que podem realmente estar já fazendo algum tipo de planejamento contra atentar contra a própria existência, elas têm discursos quando falam de desesperança, né? Com relação ao futuro, né? Param de fazer planos, né? E sempre acreditando que coisas ruins podem acontecer, né? Como se nada mais fizesse sentido. Metas que ela tinha, ela deixa de focar, de buscar aquelas metas, né? Então, é por isso que também é muito comum as pessoas que têm esse tipo de ideação, elas terem uma fala muito mordaz, muitas vezes, né? Que aí você consegue compreender que tem essa desesperança envolvida, né? Que é uma coisa interessante também de saber que muitas vezes uma pessoa deprimida, ela fica muito mais irritadiça e as pessoas ao redor não entendem, criticam, se afastam dessa pessoa, quando na verdade essa pessoa ela precisaria que as pessoas ao redor conseguissem entender essa situação. Eu sei que é difícil para parentes, para amigos, né?
compreender e lidar com pessoas que estão nessa situação. Porém, quando a gente não pode ajudar, a gente tem que buscar alguém que possa nos ajudar, buscar ajuda e não ficar criticando ou dizendo que a pessoa não tem fé, que a pessoa é fraca, que é incompetente. Isso não ajuda. Outra questão muito importante que aparece bastante é o desamparo. Então, a pessoa, ela realmente as crenças de desamparo, elas ficam muito maiores, né? A pessoa ela começa a acreditar que ela não consegue lidar com as coisas, as situações do cotidiano, ela para de acreditar na possibilidade, na sua própria confiança, na autoconfiança que ela tinha para lidar com as situações, com as intempéries. Fica tudo muito pesado, muito catastrófico, muito difícil para essa pessoa. E o quarto D é o desespero, né? Então, é uma pessoa que tem um olhar, você consegue perceber que muitas vezes tem um olhar sem brilho. A fala muitas vezes fica monótona quando a pessoa fala, como eu falei, existe também muito mutismo, né? A pessoa fica muito isolada, mas quando ela fala, você percebe que existe realmente um desespero, né? Que ela fala que ela gostaria de sumir, gostaria de desaparecer, que gostaria de dormir e não mais acordar, né? Então, em algum momento, é possível perceber que a pessoa, ela fala coisas que estão associadas com essa sensação de que o sentido que havia para a existência dessa pessoa foi mudado, foi perdido e que ela precisa de ajuda. Muitas vezes ela não pede ajuda, né? Mas é com as coisas que ela faz ou que ela deixa de fazer, as coisas que ela fala ou que ela deixa de falar, que a gente vai percebendo que essa pessoa realmente precisa de maior acolhimento, né? Amparo. Muitas vezes essa pessoa, quanto mais isolada ela ficar, quanto mais sozinha ela ficar, maior é. Quanto mais sozinha ela fica, maior é a sensação de desesperança, de desamparo, maior é a sensação de que não vale mais a pena, de que está sozinha, de que as pessoas não a entendem, né? Então, é uma pessoa que realmente precisa de ajuda, precisa de acolhimento e não de críticas. Para ilustrar isso que a gente falou sobre os Ds da desistência frente aos desafios da existência, tem uma poesia da Cecília Meirelles chamada Despedida, que é bem interessante, vou ler agora. Por mim e por vós, e por mais aquilo que está, onde as outras coisas nunca estão, deixo o mar bravo e o céu tranquilo, quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens, e como você conhece? Eu me perguntarão, por não ter palavras, por não ter imagens, nem o inimigo e nem o irmão. O que procura? Tudo. O que deseja? Nada. Viajo sozinho com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha frente. Voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto onde serão. Deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu, toda desilusão, estandarte triste de uma estranha guerreira, de uma estranha guerra. Quero solidão.